18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, mais do que nunca vem para cá, que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Larissa, Vale Bene, mais uma vez a gente diz: a noite não é boa, as noites não têm sido boas. Abrimos habitualmente esse programa com música. Buscamos, como tenho dito, por que você faz isso, Rei? Eu faço, Larissa, eu faço, Vale Bene, porque, como já comentamos, porque a vida não pode se resumir apenas a essas coisas ruins, terríveis, que com frequência a gente noticia aqui. Criminosos, bandidos, gente desqualificada, povoa o Brasil, o mundo. Então eu digo assim, há uma outra vida, que é esta vida também, mas a coisa boa, Larissa, Vale Bene. A expressão dos sentimentos, a expressão amorosa, bem-sucedido esse amor, mal-sucedido. Para essa semana eu tinha até planejado uma coisa aqui meio engraçada, Larissa. Uma sugestão do querido Zeca Camargo, beijo para ele. Zeca, chegará a nossa seleção. Mas eu abri com essas imagens aí, quem só está no rádio ouviu as bombas. Ouviu os gritos de júbilo porque pessoas estão sendo sequestradas e mortas. Ouviu o som da tragédia. Ouviu, enfim, a música da morte. Eu vou encerrar com uma música do Benjamin Britten, um inglês que fez o hacking, o hacking da guerra. Em homenagem à reconstrução da Catedral da cidade de Coventry, que era do século XIV. Ela foi destruída na Segunda Guerra e foi reconstruída em 1962, e ele fez uma música belíssima. Um hacking da guerra, tem tudo ali, tem desde o horror da destruição que houve até a esperança da reconstrução. Nós vamos para ela. Agora, nessa abertura é a música da morte. E ou a gente começa a lidar com informação, porque nunca a desinformação campeou tanto, e nunca, como em momentos assim, se abrem as janelas do ódio, ou a gente se volta para a informação, para a tentativa de compreender o que está acontecendo, para evitar que males se repitam, ou pelo menos para tentar apontar um caminho. E Israel e a Palestina, israelenses e palestinos, quase chegaram uma vez a um acordo, se chamava justamente Mapa do Caminho. E extremistas dos dois lados conseguiram destruir qualquer chance de acordo ali. Quando o primeiro-ministro israelense era o Ehud Barak. E esse confronto se prolonga, buscando ser eterno. E o resultado se cobra em vidas de inocentes. E aqui eu quero pontuar as coisas com vocês com muito cuidado. Porque inclusive algumas lorpas aqui no Brasil decidiram fazer politicagem vagabunda, ordinária, asquerosa sobre cadáveres. E nunca o mundo esteve tão exposto a esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês leram, Elon Musk chegou a sugerir no X algumas páginas, Vale Bene, notadamente voltadas para fake news, inclusive sobre a guerra.
Ele recomendou. E a partir da sua recomendação, houve, em um caso, milhões, em outro caso, milhares de acessos. Nada menos do que o dono do X. Com o complexo de dono do mundo, o homem mais rico do mundo, aquelas coisas que a gente sabe que ele é. Até se convencer de que estava divulgando fake news, não tomou nem o cuidado de saber. E ele o fez dizendo, o X é a grande fonte de informação, que é uma coisa muito comum no Musk, né? Não acredite na imprensa, não é isso? Então, nunca como agora, o mundo esteve tão sujeito a essas coisas. E a informação objetiva, nessas horas, ela morre. Você é um jornalista de opinião. Sim, sou um jornalista de opinião, isso é verdade. Emitirei as minhas opiniões aqui, mas com informação. A partir de informação. Porque o que eu estou vendo por aí, incentivado por bandidos, por criminosos, aqui também, é a tentativa de fazer assim uma espécie de seleção. Quem é a favor de Israel? Esses daqui. Então esse é a favor de Israel, tem essa ideologia. Quem é a favor da Palestina? Quem é a favor dos fatos? Para que parem de dizer indignidades. Escrevi 2 longos textos ontem. Trarei aqui algumas preocupações que eu coloco ali, algumas observações importantes. E a primeira questão, desde logo, para que se elimine qualquer dúvida a respeito, o Hamas é ou não é um movimento terrorista? O Hamas é um movimento terrorista. Ponto final. Mas é. Mas os palestinos não vivem efetivamente uma situação de opressão na faixa de Gaza? Vivem. Eu acho que a metáfora de que a faixa de Gaza é a maior prisão do mundo é verdadeira. É a maior prisão do mundo comandada por carcereiros aloprados. Há 2 milhões de pessoas vivendo em Gaza. Gaza tem 1/4 da área da cidade de São Paulo. Gaza sofre bloqueio marítimo, aéreo e terrestre. O terrestre de Israel com a ajuda do Egito na parte que é fronteira com o Egito. A comida chega com dificuldade em Gaza, os remédios chegam com dificuldade em Gaza, porém os mísseis acabam de algum modo chegando. É uma das populações mais oprimidas da Terra. Pelo governo de Gaza, que é do Hamas, e também, inequivocamente, por Israel. É preciso dizer tudo se a gente quer alguma solução. E os erros que o atual governo de Israel está cometendo são brutais. Erros não, escolhas. Escolhas detestáveis. Mas eu falo daqui a pouco. A despeito de tudo isso, o Hamas, movimento de resistência islâmica, continua a ser terrorista. A opressão em que vivem os palestinos em Gaza, e em muitos aspectos na Cisjordânia também, que é governada aí pela Autoridade Nacional Palestina, não justifica
a sequência de coisas absurdas, estúpidas, inimagináveis que se fizeram ali. Ali, no ataque empreendido contra Israel. O fato de ser um movimento de resistência, o que eles chamam de ocupação israelense, não lhes dá autoridade nem a eles nem a ninguém para fazer o que fizeram. Qualquer ação que vitime inocentes, não como dano colateral, mas como alvo mesmo, porque na guerra, infelizmente, morrem inocentes, o chamado dano colateral sempre tem. Sem contar que há determinadas ações que são terrorismo de Estado mesmo, né? Você vai e ataca sabendo que vai matar civis. Também é terrorismo de Estado. Mas qualquer ação que busque vitimar civis, vitimar inocentes, fazer reféns, transformá-los em instrumento ou em carne barata da sua luta política, da sua luta religiosa, é terrorista. Não há dúvida. O estatuto de fundação do Hamas deixa claro que eles não querem negociar nada. A única saída que eles enxergam é a destruição do Estado de Israel. A exemplo de extremistas religiosos israelenses que também não aceitam a existência da Palestina como se não existisse. Tanto quanto o Hamas imagina a grande Palestina sem Israel, os extremistas religiosos de Israel, hoje no governo, dividem o governo com Netanyahu, imaginam a grande Israel sem os palestinos. E nem uma coisa nem outra vão acontecer. A questão é saber quantos milhares ainda vão morrer por isso. Essa é a questão. Então, se há algum delinquente que vai tentar falar assim, o Reinaldo piscando para o Hamas, uma ova, seu canalha. Você que está tentando fazer a sua faminha de colunista de Zerda, por qual ninguém dá bola, fica movimentando redes sociais com delinquência. Você é um explorador de cadáveres. Eu me importo com os fatos. E está lá no Estatuto do Hamas. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. Como fez desaparecer todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Aí citam o imã. O movimento de resistência islâmica é um elo da corrente da jihad contra a invasão sionista. O movimento de resistência islâmica sustenta que a Palestina é um território, aqui usa de Waqf, não vou entrar na explicação, depois vocês veem, é WAQF, para todas as gerações de muçulmanos até o dia da ressurreição. Num dos artigos, as iniciativas, as assim chamadas soluções pacíficas e conferências internacionais para resolver o problema palestino se acham em contradição com os princípios do movimento de resistência islâmica, pois ceder uma parte da Palestina é negligenciar parte da fé islâmica. Então acabou. Em 2017 eles deram uma atualizada, ou fingiram dar uma atualizada, nesse estatuto. Mas, como se vê, era mentira. E aí cita um trecho do Corão. E Alá tem total controle sobre seus feitos, mas muita gente não sabe. Isso aqui está dizendo o seguinte, nós sabemos o que é Alá, muita gente não sabe. E se você não quer o que nós queremos, você está contra Alá. Que é o pensamento fundamentalista religioso, que a gente vê aqui no Brasil. Em muitos casos. Eu sou representante de Deus, eu sou intérprete de Deus. Se você está contra mim, você está contra Deus.
Aí eu quero impor a você os meus costumes, a minha visão de mundo, meu tudo, porque afinal de contas eu sou Deus. Eu falo por Deus. Aliás, acabaram de prender um sujeito aí por estupro, que até gravou um vídeo dizendo que cometeu um monte de erros. Era um desses que estavam na internet falando em nome de Deus. Um influencer evangélico. Ah, não, e tem católico, tem de tudo. Ninguém tem o monopólio do bem. Nenhuma crença. Mas vamos aqui. E a partir daí o Hamas faz o que vem, tiraniza seu próprio povo. Quando Israel desocupou a faixa de Gaza, o Hamas venceu uma eleição. Sim, primeiro venceu uma eleição. Venceu a Fatah. Venceu o grupo do atual presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Venceu, mas não quis conviver com os adversários, olha bem. Empreenderam uma guerra civil, eliminaram os adversários internos, palestinos também. Então, uma tirania dentro da própria Israel. Ah, mas eles controlam hospitais, eles controlam isso. Sim, controlam. Faz parte do controle. Faz parte do controle político, faz parte do controle social. Então, Reinaldo, a causa palestina não existe? O Hamas é terrorista? E a partir daí tudo é permitido? A Israel? Não. Não. Não, porque o que se fez originalmente foi a partilha do território entre um povo judeu e um povo árabe, e um povo árabe e os palestinos. Sim, os árabes tentaram destruir Israel em 67 e tentaram destruir Israel em 73. Israel venceu. Agora, isso não significa que vencendo, você impõe indefinidamente o peso da sua vitória e passa a partir daí a adotar uma política expansionista de território, e isto é inequívoco, condenado pelo mundo, inclusive pela ONU, que é alimentadora do conflito. E todos os acordos de paz naufragaram. Durante muito tempo, a Fatah, que são os adversários do Hamas, que foram expulsos da faixa de Gaza, comandou a LP, Organização para a Libertação da Palestina, comandada por histórico Yasser Arafat, que também recorria a ataques terroristas. Mas houve a hora em que a OLP renunciou aos ataques terroristas. Que hoje resulta, estou fazendo aqui um resumo breve, na Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina que comanda a Cisjordânia, que é uma outra área em que ficam os palestinos. Então eles ficam na faixa de Gaza, eles ficam na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. E o que se tem no governo Netanyahu é uma escalada de expansão, de ocupação da Cisjordânia. É bom que vocês saibam que o território originalmente reservado aos palestinos, a parte da Cisjordânia, hoje é ocupada por 700 mil colonos judeus. Embora exista território em Israel, mas consideram, faz parte da nossa política de segurança. Uma região militarmente ocupada, em que os palestinos são tratados como pessoas de segunda classe dentro do seu próprio território.
que não tem autonomia, porque não tem autonomia. O senhor Benjamin Netanyahu, no dia 26 de junho, autorizou a construção de mais 5.700 casas para colonos na Cisjordânia. E os Estados Unidos falando, não, não faça isso, não faça isso. Desde janeiro já são mais de 12 mil construções. E nós vamos ver no último bloco do programa, a Economist fez uma excelente matéria, o Netanyahu fez algumas apostas. E o ataque de agora demonstra as apostas erradas. Hoje, a Autoridade Nacional Palestina, que comanda a Cisjordânia, forma o governo moderado de Israel. De Israel, da Palestina. São os moderados entre os palestinos. Agora, Vólio Bene e Larissa, uma pergunta retórica. O que é que acontece com esses moderados quando vem o território sendo ocupado por Israel? O que é que os palestinos pensam do seu governante que não tem como reagir a essa ocupação? E disso também decorre parte da popularidade, digamos assim, do Hamas. O Hamas não se instala para valer na Cisjordânia, na Autoridade Palestina, porque há repressão dos próprios palestinos. Netanyahu e a política persistente do governo de Israel tem desmoralizado o Mahmoud Abbas. Tem desmoralizado os moderados. Tem dado uma espécie... Tem colaborado na prática com o Hamas. Sabe por quê? Porque a política do Hamas é tão impossível que ao governo israelense também interessa essa divisão. Porque enquanto houver a divisão, não há Estado palestino. E não há solução ali enquanto não houver Estado palestino. Estado este que já seria descontínuo, uma coisa rara. Porque seria Estado descontínuo. Cisjordânia lá, pedaço, cercado em Jerusalém Oriental, mas aí Israel diz, não, Jerusalém é nossa capital, que é outra questão. E um pedaço na faixa de Gaza. Então interessa. Também. Reinaldo! Reinaldo! Então você agora chamou o Hamas de terrorista, e é terrorista, para depois criticar o governo de Israel e dizer que ele é o responsável pelo ataque? Não. O responsável pelo ataque é o Hamas. O responsável pelo ataque é o grupo terrorista. Inequivocamente. Agora, quem tem o exército, ele não é o mais poderoso do mundo, porque o mais poderoso do mundo vocês sabem de quem é. Mas ele é o mais bem treinado do mundo. Quem é que tem as armas mais sofisticadas do mundo? Quem é que tem o sistema eletrônico de monitoramento de adversários mais sofisticado do mundo, que inclusive vende tecnologia para outros países? Chama-se Israel. Como é que isso aconteceu? Nós temos de nos perguntar. Porque essa mobilização de agora não foi a de 67, de países árabes, ou a de 73, de surpresa, que se mobilizam exércitos formais, que se mobilizam contra Israel
invadem território e vão para uma guerra entre exércitos. Nós estamos falando de uma milícia. Israel não ficou sabendo de nada. Esse gabinete do Netanyahu deveria cair, quando menos, por incompetência. E daqui a pouco eu já vou falar do mais influente articulista judeu no mundo, o que é que ele escreveu a respeito. Insuspeito de simpatia pelo Hamas ou de antipatia pela existência do Estado de Israel. Muito pelo contrário. Eu estou falando de Thomas Friedman, que escreveu um artigo luminoso no New York Times. A tradução está lá no Estadão, vocês acham? Com alguma alteraçãozinha ali que eu fiz na tradução por causa da escolha do tempo verbal composto, que deu uma certa confusão ali. Escreveu Thomas Friedman. Insisto, o mais influente e respeitado colunista americano de origem judaica que trata dessas questões. Não é um desses BS. BS quer dizer traseiro sujo. De rede social aqui no Brasil, que fica fazendo especulação chula. Não. Trata-se de uma das maiores autoridades, porque estudioso da questão. E ele escreveu: como esta coluna tem assinalado, desde que regressou ao poder, a política de divisão de Netanyahu causou danos terríveis a Israel. Bibi, que é o apelido dele, deu prioridade a um golpe judicial para retirar do Supremo Tribunal de Israel o poder de supervisionar o seu governo, acima de todas as outras prioridades. Nesse processo, dividiu a sociedade israelense e as suas forças armadas. E há meses que as pessoas têm alertado para o perigo que isto pode representar. Ainda nesta semana, se tem um antigo diretor-geral do Ministério da Defesa israelense, Dan Harel, que disse, num comício democrático em Tel Aviv, que nunca viu, aspas, a nossa segurança nacional num estado pior, e que já houve danos nas unidades de reserva de formações essenciais das forças de defesa de Israel, aspas, o que reduziu a prontidão e a capacidade operacional. Olha aqui. Os problemas estavam sendo anunciados pelos analistas, que têm a profundidade que tem o Friedman na sua análise. Você pode não gostar, muita gente não gosta dele, justificador do Estado de Israel, o cara está... Não interessa. Até porque ele é alguém identificado com a causa, sim, da defesa do Estado de Israel, e eu também defendo a existência do Estado de Israel. Ele está apontando o que Netanyahu vinha fazendo. Ele é culpado então do ataque? Não, o culpado é o Hamas. O culpado é o Hamas. Agora, é preciso que se coloque a questão num contexto. Porque alguns canalhas aqui, ao comentar a posição brasileira correta, que falou da existência, da necessidade dos dois estados, disse, isso relativiza o terrorismo. Não, não relativiza nada. Mas é preciso que se saiba que aquilo que está lá tem uma origem. Ou vamos fazer de conta que não?
Será que em nenhum momento o governo israelense, num erro de cálculo, disse melhor o Hamas lá que fica dividindo a questão palestina? Bons analistas, defensores de Israel apontam isso. Em março, o próprio Friedman escreveu o seguinte, prestem atenção aqui, março, prestem atenção a um cara que acompanha cada detalhe do que acontece em Israel. Defensor do Estado de Israel, judeu. Israel hoje é uma caldeira com vapor demais se acumulando em seu interior. E os parafusos que a mantêm unida estão prestes a sair voando em todas as direções. Olha, Valio Bene, que coisa terrível. Ataques letais de jovens palestinos contra israelenses estão coincidindo com a ampliação de assentamentos israelenses e com o incêndio de vilas palestinas por colonos israelenses. Que é coisa que não costuma sair na imprensa, vamos ser claros. Além de um levante popular para resistir ao golpe de Benjamin Netanyahu contra o judiciário. Isso aqui já ele falando dentro do próprio Israel. Juntos, esses fatores ameaçam provocar uma ruptura de governança que nunca antes foi vista em Israel. Hamas não tem condição de vencer o Estado de Israel. Vai ser esmagado. A população pobre, ferrada, sem nada, vai ser esmagada. Agora, um governo desastroso pode concorrer para levar países para o desatino. Segue Friedman. A violência entre colonos israelenses e palestinos não constitui novidade, mas quando ela coincide com o governo mais ultranacionalista e ultra-ortodoxo da história de Israel, que hoje é impulsionado por fanáticos religiosos messiânicos, cuja meta é anexar a Cisjordânia inteira e que agora controla postos-chave, porque controla, a Cisjordânia é controlada, os tradicionais ministros israelenses prudentes, que normalmente não permitiriam que atos desse tipo fossem adiante, deram lugar a ministros que querem acabar com quaisquer limites. E isso quem está falando não é um militante palestino. Isso quem está falando não é um militante palestino. Quem está falando isso é um colunista que é um defensor incondicional nos limites da democracia, né? Incondicional nos limites da democracia. De Israel. Porque a política que está em curso é uma política de anexação de território, levada adiante por fanáticos. O fanatismo é a origem da palavra, quer dizer, templo, daquele que vem do templo. O fanático, ele não costuma lidar com coisas que são desse mundo. Ele costuma lidar com coisas que são do outro mundo. Enquanto a política de Israel for essa, não há solução possível para dois estados. Enquanto o Hamas comandar a faixa de Gaza, também não há. Ah, não havendo, melhor para Israel, porque não tem que dividir território. Melhor o risco da morte permanente, do ataque. E, finalmente, concluo essa primeira parte, porque eu quero que você entenda as coisas. O Friedman, conversando com um amigo dele, que é um colunista, um amigo dele que é um colunista de um jornal israelense,
E esse amigo disse para ele o seguinte: as altas patentes das Forças Armadas e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que preside o Gabinete de Segurança, sabem neste momento que no futuro haverá provavelmente uma comissão de inquérito sobre a forma como a invasão do Hamas foi permitida. Por isso, eles têm agora de conduzir esta guerra, tomar decisões penosas sobre os compromissos entre a dissuasão, a retaliação e a recuperação de reféns do Hamas, e talvez mesmo a invasão de Gaza, sabendo sempre que mesmo que consigam fazer tudo isso à perfeição, no fim do caminho, espera por eles algum tipo de inquérito. Porque o mundo não entendeu como é que uma milícia, por mais armada que esteja, conseguiu fazer o que fez Israel. Sim, os mísseis, aquela máquina deles que consegue detectar, já vamos falar, houve ali algumas falhas, mas falhas sempre há. Os mísseis vieram em número inédito, mas as mortes não foram causadas, a maior parte das mortes não foi causada por eles. Foi pela invasão de território. E ninguém consegue explicar como é que não se detectou nada. Não é? A soma de um movimento terrorista, homicida, e que, se preciso, é suicida também, são os fanáticos. Com um governo irresponsável, fanático ele também, resulta em mortes. Mortes de inocentes. Claro que Netanyahu, essa hora, está falando, a sociedade israelense está comigo. No esforço de guerra estará. Mas ele terá de responder por isso. Se a democracia israelense sobreviver. E quero crer que vai sobreviver.